Cusquices da Malta. Alô, alô, cuscos e cuscas! Tá tudo? Eu ainda tô aqui deslumbrada com o episódio da semana passada. Eu tô assim processando todos os elogios que a gente recebeu. Foi tudo um grande incentivo para continuar aqui em busca de cusquices. Adorei a pessoa metida, curiosa. E vocês me deixaram com o coração tão cheio de amor que hoje eu vou falar de Lisboa sem nenhum tipo de ranço. Agora ninguém vai me aguentar mais. Eu sou a Melina e esse é o Cusquices da Malta. É bem possível que vocês já tenham me ouvido falar de Lisboa com um certo mau humor. Na verdade, o meu problema não é com Lisboa especificamente. O meu problema é muita gente, muito trânsito. E por mais que Lisboa ainda seja 3 vezes menor do que Porto Alegre, onde eu sempre vivi, ela é a cidade mais populosa de Portugal. Aquilo não pode te fazer bem. Lisboa tem pouco mais de 500 mil habitantes. E se a gente contar toda a área metropolitana, são quase 3 milhões. Isso é praticamente 30% da população total do país. Então, comparada com qualquer outro lugar daqui, fica difícil defender, sabe? Coitadinha, ela tá tendo muita dificuldade. Mas ela tem muita coisa boa e é só sobre isso que eu vou falar no programa de hoje. Juro, juradinho. Fiquei muito orgulhosa de ti. E sabe o que também é muito bom? Ouvir o Cusquices da Malta acompanhado de uma cachaçinha do Brasil. Esse programa tem o apoio do Mundo da Cachaça, a primeira loja na Europa especializada em cachaça artesanal brasileira. Ai, desculpa, Gendinha, mas assim, pra álcool eu ainda sou muito patriota. Isso explica muita coisa. Vocês podem encomendar suas cachaças pelo site mundodacachaça.pt e também ficar sabendo de tudo que rola nesse delicioso planeta etílico em Mundo da Cachaça Oficial no Instagram. Martelinho servido, vamos à cusquice. Uma das coisas mais legais de Lisboa é a riqueza cultural. Tanto em termos históricos, com construções, museus e todos esses lugares, quanto em termos humanos, por causa da quantidade de pessoas de diversos países que habitam a capital de Portugal. Muitos brasileiros, é bem verdade. Muitos, às vezes até demais. Obrigada, viu? Em 2019 eu fui a Lisboa para assistir um show e no hostel que eu fiquei só tinha brasileiro. Mas no geral é uma cidade em que a gente encontra pessoas de muitos países que vêm para estudar ou trabalhar. O que é bacana para quem tem essa vontade de interagir com diferentes culturas. Além de ser uma cidade com uma população relativamente jovem, comparada a outras cidades do país. Maravilhosa, muito me identifiquei. Porém, seja mais ou menos jovem, é inegável que Lisboa tem atrações que agradam a todas as idades. É muito relevante. Ai, por onde começamos? Pelos pontos turísticos mais exuberantes? Pode ser? Sim, sim, sim! Não são poucos e 2 deles, inclusive, fazem parte das 7 maravilhas de Portugal, eleitas em 2007. Um é o Mosteiro dos Jerônimos e o outro a Torre de Belém. E eles são ali bem pertinho no bairro de Belém, às margens do Rio Tejo. É no Mosteiro dos Jerônimos que estão os túmulos de Fernando Pessoa, Luís de Camões e Vasco da Gama. Fica aí a dica para quem adora visitar túmulo de famosos. Não tô julgando, tá? Eu sou meio assim também. Já deu pra ver o tipinho, né? Ainda sobre famosos, ali pertinho também tem o Padrão dos Descobrimentos. Um paredão imponente de 56 metros de altura, em que estão representados os principais exploradores marítimos portugueses. Aliás, é lá de cima que tem uma das vistas mais lindas de boa parte da cidade. Eu tenho muita curiosidade, mas... Outra vista incrível de Lisboa se tem no Arco da Augusta,
localizado no encontro da Rua Augusta com a Praça do Comércio. Esse arco é descrito como símbolo da força da cidade, que foi destruída em 1755, primeiro por um grande terremoto e depois pelas consequências desse, mais precisamente um incêndio e um tsunami, porque desgraça nunca vem sozinha, né? Lisboa ficou mesmo arruinada, foi reconstruída quase do zero e entre as novas construções entrou esse Arco da Augusta. Eu não tinha ideia de nada disso. Isso é uma curiosidadezinha boba, mais uma no caso, é que é aqui que entra o famoso Marquês do Pombal, o grande nome dessa reconstrução. Aliás, uma pessoa bem controversa na história portuguesa, com feitos importantíssimos, como esse que eu falei, mas outros bem menos nobres. Tipo a presepada que ele armou para os Távoras, conhecida como uma das maiores falhas da Justiça de Portugal e que teve seu ápice também em Lisboa. Eu não vou entrar nessa questão, mas eu recomendo aos mais curiosos que joguem Marquês do Pombal no Google para saber que treta foi essa. Mas óbvio que eu quero saber, adoro. Voltando ao nosso passeio, do outro lado da Rua Augusta tá a Praça do Rossio. Oficialmente Praça Dom Pedro IV, mas ninguém chama ela assim, tá? Dizem que é uma das zonas mais animadas de Lisboa, com barzinhos, restaurantes e opções culturais. Particularmente eu acho ela fofa porque é toda pavimentada com pedras portuguesas, no padrão do calçadão de Copacabana. Ah, homesick. Saudades. Eu vou chorar também. É dali do centro também que a gente pode pegar o ascensor da Bica, aquele funicular amarelinho, sabe? Super característico de Lisboa e fundamental para não deixar os pulmões em uma das mais íngremes ladeiras lisboetas. Que a gente precisa de muito LSD. É comum ouvir também sobre os mais tradicionais bairros da cidade e as suas atrações, como a Alfama, que não satisfeito em ter aquela cara cuti-cuti com ruas estreitinhas e coloridas, é também onde estão localizados o Castelo de São Jorge, a Catedral da Sé e o lindíssimo Mirante de Santa Luzia. Ah, fantástico. Já o Cais do Sodré é pra malta do happy hour, da boemia. Umba, 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 e. Esse bairro também fica às margens do Tejo e é nele que está o Mercado da Ribeira, uma praça de alimentação bem modernex com muitas delícias. É bom para dar aquela forradinha no estômago antes de ir para balada. Eu vou deixar no Instagram um link para várias coisas imperdíveis no Cais do Sodré, mas antecipo que adorei a minha experiência na Pensão Amor, uma casa noturna bem divertida e eclética que tem por ali. Ai, sua safada! Falando em modernização, não tem como não citar o Parque das Nações, um antigo bairro industrial que foi todo reformulado para abrigar a Expo 98. Além de muita área verde, é lá que está o Oceanário de Lisboa, eleito em 2018 o aquário mais lindo do mundo pelos usuários do TripAdvisor, o Pavilhão do Conhecimento, um museu interativo de ciência e tecnologia, e a Telecabine, um teleférico com uma vista imperdível. Isso para dizer o mínimo. Lá também fica a Estação Oriente, de onde saem ônibus, trens e metrôs, eu acho que é a principal estação da cidade, provavelmente. O Shopping Vasco da Gama, o maior de Lisboa. O Pavilhão Atlântico, um espaço para eventos e espetáculos, que quando eu estive por lá estava rolando um show do Roberto Carlos. E muitas outras coisas. Sem falar numa praça de alimentação bem gostosinha. Óbvio que tinha que ter comida nisso tudo. Eu recomendo, inclusive, o misto de bacalhau do restaurante de Bacalhau. Esse é o nome do restaurante, de Bacalhau. Para quem quer experimentar um pouquinho de cada prato típico à base de bacalhau, né? Óbvio, seria o quê? E olha que era bem bom, hein? Mas, galerinha, se eu seguir nos pontos turísticos, nunca mais a gente sai daqui e tem várias outras coisas que eu ainda quero dizer. Então, anotem aí na listinha de vocês mais essas sugestões. Parque Eduardo VII, o Convento do Carmo, o Elevador de Santa Justa, o Panteão Nacional, que também tem túmulos de famosos, fica a dica,
o Museu Nacional do Azulejo, o Museu do Fado e o Museu do Coche. Despachei os pontos turísticos para dar tempo de falar do mais legal, as cusquices de Lisboa, óbvio. Eita, coisa boa. Vocês sabiam que os lisboetas são conhecidos como alfacinhas? Tá, mas não tinha como a pessoa saber, entendeu? Pois é, a origem é um pouco nebulosa, são várias as teorias, desde gostarem muito do alface até ser uma hortaliça muito cultivada pelo povo muçulmano que viveu lá séculos atrás, passando ainda pela ideia de que a alface fica plantada na terra e a galera de Lisboa não gosta muito de sair do lugar. Não faz sentido qual é o vegetal que não fica plantado na terra. O detetive. O fato é que em 1846, o escritor português Almeida Garrett usou o termo alfacinha na obra Viagens da Minha Terra e decretou a eternidade do apelido. E por falar em apelido, as pessoas que recolhem o lixo, no Brasil conhecido como lixeiros, também têm uma alcunha para chamar de sua lá em Lisboa. Eles são conhecidos como os Almeidas. Isso porque os primeiros homens a fazerem esse trabalho vinham da cidade de Almeida, na Guarda. Olha que homenagem singela. Outra curiosidade muito boa é da menor rua de Lisboa. A Rua da Betesga tem mais ou menos 10 metros de comprimento. E gerou uma expressão muito usada por aqui. Peguem papel e caneta porque vocês vão querer usar essa também. Quando querem dizer que alguma coisa não cabe num lugar, os portugueses e mais especificamente os lisboetas dizem tá tentando meter o Rocio na Rua da Betesga. Eu amei! Nunca mais falo colocar Porto Alegre dentro de Canoas. E ainda sobre rua, tem uma chamada Travessa do Fala Só, intitulada assim pela população que morava ali por causa de um homem que andava falando sozinho. O mais engraçado é que até hoje ninguém sabe a identidade desse homem. Mas tá lá, virou nome de rua e tudo. Sei lá eu por quê. E sabia que é proibido alimentar pombos em algumas cidades portuguesas, incluindo Lisboa? E que descumprir essa lei pode gerar uma multa de até 1.000 euros. Pois é, os pombos dessas cidades são alimentados pelas prefeituras com rações que levam um tipo de contraceptivo. Aí as aves não se reproduzem desgovernadamente e as doenças e os danos ficam sob controle. Tem que pensar na estratégia do negócio, né? E é em Lisboa que está a segunda maior ponte da Europa, a Vasco da Gama, com 17 quilômetros de extensão. Chupa, Rio-Niterói. Não, tu tá desfocando do ponto. E o Panteão Nacional, aquele que eu tinha falado antes, é originalmente a Igreja de Santa Engrácia, que demorou 284 anos para ser concluída. O que gerou a expressão como as obras da Santa Engrácia, para falar de uma coisa que não fica pronta nunca. O que no Brasil a gente conhece mais ou menos como obras da Copa. Vocês sabem disso, né? E por fim, na Baixa de Lisboa, existem as Galerias Romanas, um espaço subterrâneo descoberto depois do terremoto de 1755 e que só podem ser visitadas 3 dias por ano em março e setembro, por agendamento. Ai, malta, até eu fiquei com vontade de passear em Lisboa depois desse programa. Mas como não estamos podendo nos papagaiar por aí, vai ter que ser tudo virtual mesmo. E tem bastante coisa, então eu vou deixar alguns links lá no Instagram para vocês passearem comigo. Inclusive para quem curte música eletrônica, daí para essa não me convidem, nesse fim de semana, 27 e 28 de fevereiro, vai rolar o Lisbon, um festival online e gratuito com diversos artistas portugueses. Pega o link lá no Insta também. Ó, teu áudio já foi útil. E mais além, quando tudo fica bem e vocês puderem mesmo vir a Lisboa, eu tenho as 3 últimas dicas. Se hospedem no Lisbon Sweet Home, um alojamento na área central da cidade e de um acolhimento maravilhoso. Eu fui com os meus pais e a Maria, dona do lugar, pegou um mapa de Lisboa e sentou com a gente mostrando que pontos a gente poderia gostar. Ai, que demais. Acho muito legal essas coisas. O quarto era muito bom e o café da manhã uma delícia, então eu recomendo muito. Eu já falei dele em outro programa, não muito bem, reconheço, mas
tem que ir. Os pastéis de Belém são uma tradição na cidade e não dá pra ir a Lisboa sem experimentar. Aliás, eu vou voltar lá porque eu posso ter dado azar de pegar um dia ruim. Mas não é só pelo doce em si. A loja toda é linda, cheia de história, tem mesmo que conhecer. Ela fica quase do lado do Mosteiro dos Jerônimos. Então, o dia que for conhecer o mosteiro, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, coloca os pastéis de Belém no roteiro. Por último, a gente anda muito de transporte público e paga muito ingresso. Por isso, vale a pena conhecer o Viva Viagem, um cartão recarregável que é aceito em diversos transportes, e o Lisbon Card, que dá várias vantagens para quem quer focar o passeio em pontos turísticos. Ah, e mais uma. Afinal, são 4 dicas. Muitas coisas eu descobri pelo Lisboa Secreta, principalmente as coisinhas mais curiosas dessas que eu amo saber. Então fica a minha recomendação para acompanharem o site lisboasecreta.co e o perfil no Instagram. E é isso, cusquitos e cusquitas! Chegamos ao fim do episódio da semana. Tia tá indo embora. Hoje fazendo as pazes com Lisboa, essa cidade que me causa arrepios, mas também me fascina. Voltarei lá assim que possível com mais boa vontade, porque tem muita coisa ainda para ver. E se tu gostou do programa de hoje, compartilha com quem pode gostar também. Manda lá no grupo da família para quebrar a corrente daquele tio que só manda desgraça. Faz gerar também conteúdo bacana, a gente tá precisando muito disso. Se não, gente, haja cachaça para todo mundo. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Bom fim de semana e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.